Olá a todos. Você está triste? A sério, não é brincadeira. Eu estou a perguntar. Você está triste? Porquê você está triste? O que é que lhe trouxe tristeza ao seu coração? Qual foi a causa? Qual foi o facto que para si é real e que trouxe uma profunda tristeza ao seu coração? Ou então, um conjunto de fatores, um conjunto de acontecimentos ao longo da vida, o que é que isso lhe provocou? Um sentimento tão profundo que lhe trouxe tristeza e que pode mudar toda a sua vida de uma forma negativa. O estado do seu coração vai iluminar ou cegar os seus olhos, a forma como você vê o resto da vida. É consigo que eu quero falar. É com aqueles pais que perderam os filhos. É com aquelas pessoas cujos sentimentos foram completamente dilacerados. É com pessoas que foram abusadas de uma forma ou de outra e que hoje se deparam com esta tristeza. Antes de continuar, eu queria pedir que você partilhasse este vídeo o máximo número possível. Veja quem são as pessoas, quem são os seus amigos que você gostaria que ouvissem também. Eu tenho aqui um vídeo que eu já fiz há algum tempo sobre suicídio, onde eu toco também na homossexualidade, porque infelizmente também é uma situação que deixa muita gente triste pelo facto de serem postos de parte, porque sentem-se completamente excluídos da família e da sociedade e se acham seres que não são humanos. E depois acontece que, infelizmente, muitos, independentemente da sua idade, mas a começar pelos jovens, se suicidam. Ora bem, a questão é que eu agora não quero especificar aqui caso nenhum. Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua profunda tristeza, mas sei que nós podemos e devemos, para além de procurar ajuda, olhar para determinadas verdades que o Mestre nos ajuda, para que, de alguma forma, feridas possam ser saradas. E quero começar já por aqui. Não há o princípio de cura se não houver uma convicção de perdão. E eu vou repetir. Não há um princípio de cura sem a convicção de perdão. Quer da parte de Deus, porque muitas pessoas pensam e se entristecem pela vida fora a pensar que Deus está zangado com eles por causa do seu passado. Mas Deus não está zangado consigo, pelo contrário. O que a Bíblia diz é que Deus o amou de tal maneira que enviou Jesus para isso mesmo, para manifestar o amor contra todas as incompreensões. Isto não tem nada a ver com religião, tem a ver com verdade, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com convicções, tem a ver com fé. E tudo isto é amor. Deus o ama, ponto final. Deus não está zangado consigo. Deus quer o seu bem e quer restaurá-lo, quer ajudá-lo, mesmo no meio das lágrimas. Eu não estou a dizer que tudo vai ser um mar de rosas. Estou-lhe a dizer que você nunca mais precisa de estar sozinho. Ora bem, então não há um primeiro passo se não houver convicção de perdão, quer da parte de Deus, quer da parte da nossa parte para com os outros.
ou até para connosco próprios. Muitas são as pessoas que não se conseguem perdoar a si próprias de determinadas decisões que fizeram na vida. Eu já passei por momentos desses, em que é difícil nós olharmos no espelho e dizer, poxa, não devia ter feito isto, e isto começa-nos a consumir de tal maneira que nos traz uma tristeza que pode consumir toda a nossa vida. Muito bem. Então, a convicção de perdão é algo, mesmo aqui, até contra os nossos sentimentos, mas tem que ser uma verdade abraçada por nós. Ponto final. É uma decisão nossa. Nós precisamos de querer e receber o perdão de Deus, porque Deus já nos perdoou em Cristo e também nós precisamos de nos perdoar a nós próprios. Quando somos ofendidos, quando somos injuriados, por muito difícil que seja este passo, nós não temos outro jeito. Ainda que a outra pessoa não nos peça perdão, isso não vai impedi-lo a si e a mim de termos que perdoar. E quando digo temos, é que temos que mesmo. Não significa que eu preciso me sentar na mesma mesa com essa pessoa. Não significa que eu tenha que gostar dessa pessoa. Significa é que eu tenho que amar essa pessoa. E como é que eu amo essa pessoa? Perdoando. Ponto. Perdoando. Se tiver à minha mão a oportunidade de poder de fazer o bem, isto não é uma questão de ser otário, é uma questão de fazer o que Jesus nos manda. E por incrível que pareça, em vez de nós nos sentirmos mal com isto, pelo contrário, há um rio de cura. Funciona exatamente ao contrário daquilo que muita gente pensa. Há um rio de cura. Nós semeamos e colhemos. Ponto final. Mas deixa agora entrar aqui mais na profundidade da tristeza. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo, no capítulo 7, ele escreve, reconhecendo que a primeira carta, pelo menos a que está aqui conhecida, embora se calcule que ainda houvesse uma outra carta ainda antes desta que nós temos de 1 Coríntios, mas aquela que nós temos registada como 1 aos Coríntios, há uma correção muito forte sobre a Igreja, sobre vários aspectos. E depois, na segunda carta, Paulo diz que quer ir visitá-los, mas não quer ir a que eles estejam tristes e que esperem que haja ali um muro de separação entre eles, chamado tristeza. Não. E Paulo explica. Ele quer ir ter com eles, alegre por vê-los, alegre porque são irmãos, alegre porque eles receberam a correção de Paulo e se corrigiram, porque na verdade Corinto era uma igreja muito indisciplinada e podemos pôr indisciplina à vontade nisso. Completamente a fugir fora dos padrões do Evangelho. No entanto, Paulo dá uma no cravo, outra na ferradura, depois aliviando, e ele explica de acordo com a convicção que tem, que tristeza de acordo que vem de Deus, que provém de Deus, é uma tristeza que gera arrependimento. Este arrependimento a palavra é metanoia. Metanoia é a nossa consciência a iluminar-se. É o que Jesus diz a Nicodemos e usa o termo de nascer de novo. É como se acendesse uma luz dentro de nós e nós ficamos a perceber, ficamos a discernir. E esse discernimento faz com que nos constranja a mudar. Esse discernimento, eu repito, nos constrange a mudar. E esse constrangimento nos impulsiona para a vida. Então, Paulo aproveita este episódio entre ele e a Igreja para trazer esta lição do seguinte. Ele diz, vocês têm de discernir o que é uma coisa e o que é outra. Você diz-me para mim, eu estou triste, ponto. Tudo bem.
vamos perceber porque é que estamos tristes. O que é que trouxe tristeza ao meu coração? Uma coisa são factos que me aconteceram no passado que eu já ultrapassei. Outra coisa é um acumular de situações que se acumulou tudo cá dentro e que está a arrebentar comigo. Outra coisa é acontecer-me há 2 dias atrás qualquer coisa de negativo na minha vida e que trouxe tristeza ao meu coração. Eu preciso, e isto pode ser com a ajuda de alguém de confiança, de identificar o que é que me está a trazer tristeza ao meu coração. Porque eu também posso estar a ser entristecido por caprichos meus. Pode acontecer. Se o capricho não for atingido, não afagar o meu ego, então eu fico triste. Mas isso já é um caminho completamente diferente. E Paulo está a querer fazer esta distinção. Está a querer separar as águas para que eles percebam o que é que vem de Deus e que traz a iluminação de consciência, e não só a iluminação de consciência, mas esta iluminação, ela produz, ela constrange o nosso coração para a mudança, e isto só acontece dentro da humildade. Ninguém muda se não for humilde. Ninguém muda se não estiver disposto a ter um coração de aluno e aprender. Ninguém muda. A não ser que se submeta a uma verdade, reconheça essa verdade e decida avançar. E para avançar, meu amigo, isso tem que ser eu. Eu mesmo que tenha alguém atrás de mim a empurrar-me, é muito difícil. Se eu não for humilde e não aceite e eu próprio não quero avançar, é muito difícil. Graças a Deus que eu tenho tido pessoas sempre que me têm ajudado a crescer. Mas se a minha atitude não for de humildade diante da pessoa de Jesus, diante do seu ensino, e o seu ensino, e ele é um só, é a mesma pessoa, diante da alegria do Evangelho, diante desta palavra viva que sai da boca de Deus e que gera fé e vida no meu coração e que traz cura ao meu coração, se eu nunca me submetesse a isso. Por isso é que Jesus, nas bem-aventuranças, ele começa por dizer, felizes os humildes. São os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem que em si mesmo não são ricos. Então precisam desta riqueza sobrenatural de Deus. Isto é um ser humilde. Então nós precisamos de perceber isso. Não há transformação sem humildade. Não há um primeiro passo sem humildade. A iluminação da nossa consciência nos constrange para isto mesmo. Para esta mudança, para o desejo de crescer. Muito bem. Então, a tristeza que vem de Deus, ela produz em nós isso mesmo. Esta metanoia, este arrependimento, e é para, diz Paulo, para salvação. A palavra que lá está no grego é soteria, que é uma salvação ampla. Não é apenas salvação que depois, quando morrermos, estamos nos braços de Deus. Não é nada disso. É também, mas esta palavra, ao ser aplicada, é uma salvação do estado em que eu me encontrava para um estado completamente diferente. Eu fico livre. Então, este arrependimento, é aquilo que eu tenho estado a falar, este arrependimento, esta metanoia, esta luz na minha consciência me constrange para um futuro diferente, um futuro de maturidade, e é o que Pedro também diz, que a tribulação que me acontece produz em mim paciência e perseverança. Exatamente porque o meu coração se ilumina, o amor de Deus está cá dentro e me constrange, me impulsiona para olhar para a minha vida e para toda a minha vida de uma forma diferente. Pode ser, muitas das vezes, ainda doído do meu coração, doído do seu coração, mas eu posso e devo olhar para a vida a partir desta luz que está no meu coração, que iluminou a minha consciência, e é a partir daqui que eu, então, consigo ver melhor aquilo que Deus traz à minha vida. E consigo separar melhor as águas. Aquilo que é bom e aquilo que não é bom para mim próprio. Ora bem, mas Paulo também diz que a tristeza do mundo
opera a morte. Aquilo que nos acontece de desgraça, se nós ficarmos por aí, e agora eu quero mexer aqui um bocadinho convosco. Eu sei que estou a falar para corações, alguns deles muito sensíveis e muito partidos. Muito sensíveis e muito partidos. Eu tenho... Olha, deixa só abrir um parênteses. Já no outro vídeo disse, eu tenho aqui uma cadelinha ao pé de mim, que já é muito velhinha, que está doente. E que quase que forçosamente, entre aspas, eu tive que a adotar. E ela, quanto mais velhinha, mais ela me procura. E eu estou a fazer este vídeo e tive que arranjar aqui, tenho aqui uma caminha ao pé de mim e tem outra caminha lá para dentro, mas onde eu estiver é para onde ela vai. Então se vocês a ouvirem ressonar, se ouvirem alguém ressonar, é ela. Ressona mais do que eu. Fecha aqui os parênteses agora. Muito bem. É só para ver se o som aparecer no vídeo, vocês já sabem. Eu quero só agora dizer isto aqui assim. Mais 5 minutos e termino o vídeo. Eu tenho lidado com amigos meus, alguns dos seus filhos já partiram. Eu tenho lidado com pessoas que sofreram abusos de toda a forma e feitio. Nós lidamos com gente triste, magoada, e somos chamados a ser pastores dessas pessoas. Quando digo somos chamados, é porque as pessoas batem à nossa porta a pedir ajuda. Eles pedem ajuda. E muitos deles vêm de igrejas que não se sentem à vontade para abrir os seus corações. Porque a tristeza está a consumir os seus corações e a consumir as suas vidas. E em mim também não está a solução. Quando as pessoas procuram uma solução mudando de pastor, só por mudar de pastor, eu normalmente digo a essas pessoas que em mim não está a solução. A solução está no caminho. Está no caminho. E no processo do caminho da nossa vida, para além de sujarmos os nossos pés, como Jesus nos disse que isso iria acontecer, nós aprendemos a lavar os pés uns dos outros e aprendemos a cuidar uns dos outros. Aqui é que é diferente. Porque muitas das vezes o pastor dessas pessoas também procura cuidar e a pessoa não deixa. Outras vezes o pastor esquece de cuidar, esquece de se aproximar, esquece de ser pastor. Porque, na verdade, quando Jesus diz para Pedro, se me amas, apascenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Pastor que não cuida não é pastor. Pode ser pregador, pode ser palestrante, pode ser um coach mais moderno, mas um pastor que não se preocupa com as ovelhas. E quando digo preocupar, estou falando no sentido de cuidar, que não busca as suas ovelhas, que não procura tratar delas, sará-las, curá-las. Desculpe que lhe diga, não é pastor. Ponto, venha quem vier, porque o pastor faz isso. É Jesus quem disse que o pastor deve fazer isso. Então, outras pessoas não estão a ir à igreja nenhuma. Outros são católicos, outros são disto ou daquilo. Mas são muitas as pessoas consumidas pela tristeza que têm vindo ter comigo. Algumas dessas pessoas estão a derramar os seus corações, a derramar a sua vida, sem saber de momentos meus, sem saber o estado em que eu me encontro. Porque quando elas vêm na necessidade, elas não vêm querer saber como é que eu estou, elas vêm pedir ajuda. E há uma ajuda que eu lhes posso dar. Eu queria lembrar vocês de 1 de Reis, no capítulo 18, versículo 30, em que no Reino do Norte, o Reino de Israel estava dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Norte, no tempo de Acabe e de Jezabel, a nação estava em frangalhos e os profetas de Deus estavam a ser perseguidos.
Elias, num determinado momento, ele convoca não só o rei, mas todo o povo, e conhecemos a história. Havia 400 profetas de Baal que comiam à mesa com o rei. De Baal eram os deuses pagãos. Não vou entrar em detalhes agora, mas Elias era chamado um tipo chato. Elias era colocado à margem de toda a maneira efetiva. Era chamado o perturbador de Israel. Elias era um inimigo da própria nação, não porque fosse inimigo, mas porque chamava o povo ao arrependimento, a começar pelo rei. Era o perturbador porque era um revolucionário, e João Batista é chamado por Jesus do segundo Elias, porque de facto são homens que perturbam, são homens que incomodam, são homens que partem. Eu estava a falhar aqui. Partem o politicamente correto. Então Elias vem e convoca o povo de novo para vir a Deus. Então ele vai restaurar o altar. O altar deveria estar ali, um altar antigo, ali no Monte Carmelo, em que outros pagãos, outros povos, fosse quem fosse, já teria derrubado, e ele chama o povo para restaurar o altar. Elias diz: venham ter comigo, aproximem-se, venham para o pé de mim. Isto parece não ter nada a ver com tristeza, mas tem. E deixa-me dizer o seguinte: nós podemos ver até a manifestação do poder de Deus, mas mesmo assim, de humanos que somos, logo a seguir, podemos ser inundados de uma tristeza que caímos em depressão, tal e qual como aconteceu com este profeta, logo a seguir. Mas este homem chama as pessoas, então eles levantam, eles preparam 12 pedras, no sentido de que o altar, a presença de Deus, era sobre todo o povo. Aquilo que eu quero dizer é que Deus olha para a humanidade como uma família, que era isto que Israel sempre deveria ter representado. Israel sempre se achou especial no sentido de ser superior. Não, Israel era para ser um exemplo e um serviço e servir as outras nações. Deveria ser sempre reino sacerdotal. Israel esqueceu-se sempre de quem era e da sua chamada principal. Eles sempre se sentiram superiores a todos os outros. Infelizmente, até aos dias de hoje. E Jesus vem deitar isso tudo por terra. Então o altar é restaurado e há um sacrifício que é feito ali, em que não é deitado fogo, pelo contrário, vem fogo do céu. A questão que se põe é o seguinte: e há um vídeo que eu fiz sobre altares e casa de Deus, nós costumamos usar termos que não têm nada a ver com Jesus e que já deviam ter sido, em pleno século XXI, nas nossas igrejas, isso já devia ter parado há muito tempo. E é usado para tornar a coisa mais sagrada. E isso devia já ter desaparecido. É como casa de Deus. Venha à casa de Deus. Não há casa de Deus física. Ponto. Foi Jesus quem disse. Não há altar de Deus físico. Ponto. Foi Jesus quem disse. E você não pode ser, nem eu, discípulos de Jesus, e dizer o que Jesus não disse. Nós não podemos fazer isso. E quando nós estamos a falar de que um altar a ser restaurado, é lembrar que o ser humano precisa ter uma consciência de que um não pode viver sem o outro. Nós temos que parar de sermos egoístas. Nós temos que parar de ser frios e insensíveis. Nós temos que parar de olhar para o outro com um ar de superioridade. Temos que parar com isso. Temos que parar com isso. Pelo facto de eu ainda ter algum dinheiro dentro do bolso, o que é que me faz sentir superior àqueles que neste momento estão a pedir ajuda ao Banco Alimentar? Que estão a morrer à fome em África, que estão debaixo de tiroteios nas guerras. O que é que me faz sentir superior só pelo facto de eu ter nascido aqui em Portugal, ser português? E não tenho bombas a cair em cima de mim. Nós temos que parar com essa mentira.
Nós temos que parar com esse individualismo. Isso é um estado de mentira, em que nós só olhamos para nós próprios e para os nossos filhos. Nós não olhamos para mais ninguém. Nós dizemos que ajudamos, mas não ajudamos gaita nenhuma, desculpe o termo. Nós temos que parar com isso, porque nós queremos os altares restaurados. Nós queremos as coisas vistas apenas do nosso ponto de vista. Nós temos que olhar para Jesus. O que é o altar hoje? Onde é que está o altar de Deus? Está no nosso coração. Não está dentro da sua e da minha igreja, da sua denominação. Venha ao altar de Deus. Isso é treta. Isso é conversa de quem quer impressionar a espiritualidade. Desculpem qualquer coisinha. Eu de vez em quando sou um bocadinho politicamente incorreto. Mas esta é a realidade. E você que me está a ouvir e está a ser consumido pela tristeza, você está-se nas tintas para as religiosidades, porque isso não traz cura à sua vida, isso não traz força ao seu coração, não traz fé, não traz esperança, não traz alegria. Paulo diz que a tristeza das coisas que nos acontece do mundo, se nós não lidarmos com isso, isto gera morte. E o que acontece é que nós temos pessoas que são zumbis. Eles estão a caminhar aí, mas são mortos-vivos. E você precisa de ajuda. E eu também. Então o altar de Deus tem que ser restaurado nos nossos corações. E para que venha fogo e a água do Espírito possa fluir do nosso coração, nós temos que quebrar a nossa individualidade. Nós somos indivíduos para com Deus. E Deus conhece-nos a todos no íntimo do nosso ser muito melhor do que nós próprios. E Deus nos ama. E Deus nos ama. Deus conhece-nos pelo nome. E é um novo nome, uma nova identidade. Nele há sempre uma nova identidade. Deus não o vê como aquela pessoa do passado. Deus o vê como um filho, como uma filha amada. Deus o ama. E Deus quer ajudá-lo e restaurá-lo. E isto é sobrenatural. O altar precisa ser reparado. E como é que se repara o altar? Como é que se repara o altar? Se não houver um rasgar de coração, se não houver eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Estas foram as palavras de Maria, quando o anjo anunciou a sua concepção, que seria do Espírito. Tudo tão esquisito. A nossa vida parece o vale de ossos secos. Muitas das vezes. Quando Ezequiel teve aquela visão e viu um vale de ossos secos e tudo misturados uns com os outros. Uma data de esqueletos, tudo misturado e tudo muito seco. E Deus perguntou a Ezequiel, o que é que estás a ver? E ele explicou. E vem uma pergunta de Deus que eu não sei como é que você e eu respondíamos. Deus pergunta, esses ossos que estão aí poderão vir a viver novamente? Ui! E a visão era tão péssima, era tão negativa, que Ezequiel disse, Senhor, tu o sabes. Tu sabes, Senhor. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Num abrir e fechar de olhos, Ele pode permitir que o planeta exploda. E isto não é nada comparado com a galáxia que vivemos, com as galáxias, onde fazemos todos parte. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte, a nossa vida às vezes parece aquele vale de ossos secos. E Ezequiel não arriscou a dar opinião. E por vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que já não conseguimos mais. Eu quero pedir a essas pessoas que acham que não consegue mais, por favor, procure ajuda de alguém da sua confiança. Mesmo que seja um terapeuta, como deve ser. Que lhe traga, que ajude a trazer solução à sua vida. Nós temos estratégias para nos ajudar a ultrapassar as situações. Mas a estratégia número 1 passa por aqui. Senhor Jesus, faça-se em mim a tua vontade. Pedro disse a Jesus quando já se estava a afogar, Senhor, salva-me. E Jesus salvou. Humilhe-se na presença de Deus e clama a Deus.
Olha, sem humildade, isto não é uma humilhação diante dos outros. Você não tem que ser humilhado diante das pessoas, embora por vezes já tenha acontecido. Mas humilhar-se diante de Deus é aceitar. É aceitar, sabe? Deus não quer fazer de si um tapete. Pelo contrário. Mas humilhe-se na presença de Deus. Diga, Senhor, independentemente de tudo o resto, fala ao meu coração o que é que eu preciso de fazer. O meu filho partiu. Isto me consome até à morte. Senhor, ajuda-me a entender que Ele está nos teus braços. Ajuda-me a receber a tua paz. E ajuda-me a ser uma bênção, que é aqui, quando Elias chama o povo a vir até si e pega naquelas 12 pedras que eram um símbolo do povo inteiro. É isto que nós precisamos de perceber, que a humanidade que está à nossa volta precisa de nós. Mas você diz assim, mas eu não tenho forças nem para me ajudar a mim, quanto mais os outros. Olha, eu já tenho sido criticado por dizer isto. Tenho sido criticado por mais, mas pronto, adiante. Por dizer isto. Uma vez eu disse a uma irmã, quando lhe apareceu um cancro, e ela estava e graças a Deus está bem, estava a ultrapassar, e havia pessoas que às vezes vinham ter com ela, e ela procurava se desviar dessas pessoas, e eu disse que seria uma boa altura para ser uma bênção na vida dessas pessoas, para dar uma palavra de luta, de incentivo, de fé, de paz. Eu disse isso a essa irmã não vão muito bem, eu ter dito isto, porque disse-me logo, se eu não tenho força para mim, como é que tenho para os outros? Eu estou numa fase em que não consigo falar, e eu compreendo a angústia, compreendo a depressão. Eu compreendo aquele tempo em que nós estamos fechados em nós mesmos. É um tempo. Não tem jeito. Nós semeamos, nós colhemos. Nós semeamos escura, nós colhemos cura. Ainda que o nosso corpo não seja curado, nós colhemos curas de outra forma. Nós colhemos a tal salvação. Somos iluminados cada vez mais, nós somos salvos. Uma salvação da tristeza, uma salvação da angústia, uma salvação da perdição. E quando eu digo perdição é da forma como você se sente tão perdido. Há um caminho. Esse caminho começa sempre, como eu disse há bocado, pela humildade. Não quero estar-me aqui a repetir. E para terminar, eu disse a uma minha querida amiga, cuja filha partiu há um tempinho, há pouco tempo atrás. E a maior parte de vocês sabe de quem eu estou a falar. E num dos telefonemas em que ela estava tão angustiada e a chorar, veio ao meu coração uma palavra que aconteceu com Jesus, que se for bom para si, receba. Para ela foi, conforme veio ao meu coração, conforme eu disse. Nem tirei nem acrescentei. E a palavra era esta: quando Jesus ia a caminho da cruz do Calvário, ele passa por um grupo de mulheres, em que as mulheres estão a bater no peito e estão a chorar de tristeza. E ele olha para as mulheres e diz assim: mulheres de Jerusalém, ou filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas. É incrível, porque Jesus estava seguro de quem era, seguro da sua ressurreição. E conforme ele ressuscitou, ele disse: conforme eu ressuscitei, vós ressuscitam também. Não tem que ter medo. E foi sempre esta a mensagem de Jesus: não temas, não tenhas medo. Mulheres de Jerusalém, chorem é por vocês. Pela angústia, pelos dias maus que viriam a acontecer, que ele já tinha predito e vieram a acontecer. Então por mim não chorem. Nós sabemos de quem somos. Eu posso acabar o vídeo e cair para o lado. Eu posso estar ainda a fazer o vídeo e Deus parar com a minha respiração. Mas eu sei de quem sou. E sei
a quem estou abraçado. E é isto que nos transmite segurança, é isto que nos ajuda nas horas mais difíceis. E eu, ao falar assim, dá-me a sensação que eu nunca estou triste, ou que daqui a pouco a tristeza ou a angústia não me bata no coração. Não. A tristeza que se abate sobre vocês vem a mim também. Mas isto que eu vos estou a falar é uma realidade praticada por mim. E por vezes é muito difícil. E quando eu tenho tendência a ficar fechado, e quando eu tenho, por exemplo, a minha família, que graças a Deus nós somos muito amigos e tenho ainda os meus paizinhos vivos, tenho 2 irmãs e 2 cunhados espetaculares, e somos uma família, estamos cá uns para os outros. E quando eles dizem a mim, tu não podes estar assim, se há uma situação mais complicada da minha vida, quando eles dizem não podes estar assim, eu digo, eu sei que não posso estar assim. E eu tenho que lidar isto comigo. E sabe como é que eu lido? Aqui dentro desta casa, quando estou só, não é em solidão, mas quando estou só, com Deus, ou no meu carro, procuro fazer aquilo que eu estou a ensinar a vocês. E a paz vem, a fé vem, a alegria do Senhor acaba por vir. E esta minha querida amiga recebeu aquilo que eu lhe disse e aquela palavra a alimentou. Nós não ficamos felizes quando os filhos partem, pelo amor de Deus. Exatamente o contrário. Eu tenho 4 filhos e se qualquer um deles fosse primeiro do que eu, seria uma dor muito grande no meu coração. Porque nós pais, o coração aperta todos os dias pelos nossos filhos, não é? Então, meus queridos amigos, eu queria pedir que vocês ouvissem, nem que fosse mais do que uma vez, e espalhassem, porque de facto eu acho que nos tempos que nós vivemos hoje, toda a ajuda saudável é bem-vinda. Um abraço a todos. Aqui não há gurus, aqui não há magias, aqui não há o craque, não. Estou apenas partilhando com vocês aquilo que veio ao meu coração. Você está triste? Comecei com essa pergunta e termino com ela. Um abraço a todos.